Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui juntos no nosso canal, um prazer sempre estar com vocês, é uma alegria poder trazer conteúdo. Então, esse universo que é a odontologia, hoje a gente vai falar de um assunto que é muito, as pessoas me perguntam bastante, que é sobre gestão de consultório, como gerir um consultório. Então a gente vai falar um pouquinho, né, aqui sobre isso. Eu tô com a Isa, que já é minha parceira, Isa Curado, então que tá comigo e que começou, todo mundo já conhece você de monte, né, não precisa mais apresentação. Então vamos embora, Isa, vamos conversar aí sobre gestão, né, por que esse é um assunto tão difícil, né, ao mesmo tempo, e que gera tantas curiosidades, porque a gente não aprendeu isso na faculdade. Não, na verdade, eu acho que o pessoal quer mesmo saber, pelo que eu vejo ali das perguntas que eu te mando, é sobre o beabá da gestão, né? Por onde a gente começa, quais são os princípios, né? Se você divide em várias partes, como que a gente... Sim, setores, né? Para setores, gerenciar um consultório. Como que funciona essa então, parte? eu falo assim, que o consultório, gente, até foi interessante, eu recebi um comentário de um vídeo que eu postei no YouTube, e a pessoa tava comentando, olha, nem sou da área de odontologia, mas eu adorei assistir teu vídeo, o que você tá falando tá servindo pra mim também. Sim. E é bem isso, porque a odontologia, ela tem uma coisa a mais, né? Que é o nosso operacional, que ele é muito diferente de outras profissões. Mas ela não deixa de ser uma empresa. E como toda empresa, a empresa precisa ter setores. Então eu costumo dividir, né? A gente divide, o primeiro setor é o setor administrativo, né? E o segundo setor, o comercial. E o terceiro, o operacional. Então vamos falar um pouquinho, né, de cada um, né? Um pouquinho de cada um. Do operacional, né? É o mais, né, lógico pra gente, que é a nossa profissão realmente sentada na cadeira e atendendo os pacientes, que demanda da gente ter muito conhecimento técnico e de ter um estudo contínuo sempre. Né? Uma coisa legal de falar aqui, né? E é legal a gente estar juntas, né? É que assim, quem faz tudo não faz nada, né? Não. Então, eu vim me especializando numa área, você em outras, né? Temos outras pessoas na equipe que fazem outras áreas, né? De operacional, e cada um faz muito bem o seu segmento. É isso que tem que ser feito, para que seja fluir, né? Para que seja um trabalho bem especializado. Então, em relação a você, que faz a endo, né, os canais, pra quem não sabe, tratamento de canal, ela cada dia tá muito melhor, eu confio muito no que ela me passa, a gente discute sempre, né, os assuntos. Sim. Todos, então, tudo ela me passa. Todos os passos, todos os casos, a gente conversa muito. E o operacional, gente, ele também tem que ser muito bem estabelecido, né, então a gente tem aqui normas, a gente tem princípios, a gente tem protocolos do operacional. Então, quando eu atendo um paciente, a gente faz um planejamento de atendimento, ali eu já coloco quem que vai atender primeiro, qual vai ser o primeiro trabalho. E tudo tem que ser muito bem explicado. A gente tem hoje uma boa gestão, né? Um sistema bom que gerencia nosso consultório e que a gente anota tudo ali. Perfeito. E aí eu posso muito bem, mesmo a Isa tendo feito o canal do paciente. Isso, já vou saber onde parou, onde eu vou continuar. Isso, ela escreve tudo que tem, se tem lesão, se não tem, se o paciente teve dor, enfim, tudo. Se fez laser terapia, se radiografou, quantas vezes. Isso, e aí, às vezes, você tem alguma, né, situação, você me chama, a gente resolve juntas. Então, o operacional, se ele não tiver tudo muito certinho e alinhado, vai dar ruim. Vai dar ruim porque o paciente ele percebe que você não tá falando a mesma língua que a sua equipe. Isso é péssimo. Né? Isso é péssimo, né? Eu acho que é uma das situações bem... Fica inseguro, de quebra de confiança. Quando um profissional fala uma coisa e o outro profissional fala outra. Então, a gente pode sim discutir os casos entre nós. E tem que ser assim. Mas a gente não... passa isso pro paciente. Então, aquele caso que a Isa tá com dúvida, ou eu, né, tô com dúvida em relação a alguma coisa, a gente fala, Isa, o que nós vamos fazer aqui? Vamos discutir. Posso seguir por esse lado? O que você acha melhor? Eu seguir por esse Tudo por esse? Isso é alinhado entre nós, mas a gente não passa. A Isa jamais, gente, ó, uma coisa que pra vida de vocês. Se vocês pretendem trabalhar numa equipe, e eu acho que não tem como escapar disso, hoje a gente precisa ter um consultório que cubra todas as especialidades, e isso gera uma equipe, e é muito bom trabalhar em equipe, mas a gente precisa saber trabalhar em equipe. E a gente tem que entender que a gente não pode passar por cima do outro. Então, se a Isa tiver determinado alguma coisa no plano de tratamento dela e o paciente chegar até mim e eu tiver alguma dúvida, eu não concordar, eu escuto e em off, nós duas, a gente vai conversar. E se houver uma mudança no planejamento, a gente também tem que ter um jeito de passar isso pro cliente. Falar, olha, nós repensamos, a gente vai pedir mais um exame,
a gente achou que esse caminho foi melhor, porque a gente não pode passar por cima de um profissional, Sim. né, Nunca. que já determinou o plano de tratamento, porque isso não é trabalhar em equipe, isso vai dar... Eu acho que é mais do caráter também, né? Tudo isso, né? Não é uma profissional, questão... Isso, entendeu? gente... Eu não conseguiria, tipo, enganar um paciente... Nossa, jamais. Ou passar por cima, dessa maneira, né, da nossa hierarquia de equipe, né, para que a coisa... Senão, a gente só tem a perder. Perco eu, perco você, né? Perde o consultório. Então, esse é o operacional. Então, o operacional, ele parece simples, mas ele não é. Durante um dia inteiro, a gente tem muitas intercorrências, a gente termina os nossos atendimentos, muitas vezes fazemos reuniões, né? Fazemos, às vezes, videochamadas, ela me manda áudio o tempo inteiro, a gente tá sempre conversando, alinhando, mas a imagem que tem que ficar pro paciente é a imagem de que a gente está comprometida com o atendimento dele. Comprometida para que seja o melhor para ele, gente. Por mais difícil, né? Que seja o percorrer, assim, da caminhada daquele paciente. Então, a gente está falando do operacional. Então, esse é o operacional. Eu acho que acabe aqui um dia a gente gravar um vídeo só falando sobre o operacional. Tem muita coisa pra gente falar nesse universo de como conduzir o operacional de um consultório. Se você quer trabalhar na equipe, você quer ser membro de uma equipe, você não quer, você só quer trabalhar no planejamento, tem muitos jeitos de trabalhar no operacional. Se a gente for falar agora de uma segunda ramo, a gente falaria do administrativo financeiro. Então, o que é isso, né? Então, administrativo é aquela pessoa do teu consultório, da tua equipe. E, gente, eu sei que muitas vezes não é a realidade de muitas pessoas ter uma equipe muito grande, né? Financeiramente, às vezes fica inviável você iniciar com uma equipe já formada, mas esse é um caminho que vai acontecer no momento que você crescer. É verdade. Não tem como escapar. Então, à medida que você cresce, você não consegue dar conta de ser você o operacional, ser você a pessoa que agenda o paciente, ser você a pessoa que controla a entrada financeira, porque isso é muito importante. Não adianta nada o paciente chegar até você, né? A gente fecha, só que não tem alguém para fazer o pós, que é fazer o acompanhamento, né? O acompanhamento sobre as datas de pagamento, sobre, enfim, toda essa parte de gestão financeira, né? Sobre emissão de recibos, sobre tantas coisas como deixar os exames, fez o exame, não fez, hoje a gente como, né, embora eu trabalho também em outros lados, mas também ainda sou operacional, a gente não tem muito tempo de hoje, no meu dia a dia, da gente emitir uma receita. Então, a gente tem alguém, né, na nossa parte administrativa que já sabe os protocolos de atendimentos. Então, se eu tô falando com o meu paciente que ele vai passar por uma cirurgia, a Fê, por exemplo, já sabe qual é o protocolo de emissão de receitas, né? O que ele tem que assinar. Tomografia. Gente, tem uma parte inteira de documentos que precisam ser assinadas e que são muito importantes para a segurança nossa, né? Porque a gente tá falando de uma empresa, né? Do nosso trabalho. E isso tem que estar todo documentado. Aqui, por exemplo, a gente até receita o paciente assina uma via. Porque, vamos lá, né? Legal a gente tá acontecendo e falando o que acontece. Recentemente ficou muito conhecido um caso de um siso, que infelizmente o paciente veio a óbito, e uma das coisas que foi questionado é se realmente ele tinha tomado antibiótico ou não. Infelizmente o profissional disse que tinha tomado, mas ele não tinha como provar isso. E a maneira com que a gente prova isso é fazendo com que aquele paciente que recebeu a receita, ele assine e tenha uma cópia de uma receita no prontuário dele. Né? Seja de maneira digital ou maneira analógica, aí você vai entender a sua realidade, mas é importante. E você acha que num dia inteiro, né? Quando você começa, tudo bem, mas num dia inteiro de consulta... Não tem tempo. Dá tempo? Não tem tempo. Da gente... Na correria? Isso. Atender bem o paciente. Você às vezes esquece dessas partes. Aí onde vai acontecendo as falhas. Aí quando lá na frente alguma coisa acontece, você fala, pô, mas não é. É porque realmente é difícil a gente conseguir. Então tem que dividir, né? Tem que entender o que é o administrativo, o que faz parte, né? Quem vai cuidar do financeiro, quem faz as cobranças. Porque, gente... É uma coisa que todo mundo tem muita vergonha de falar de dinheiro. Então, a gente, eu sei que a área da saúde é meio constrangedora a gente falar disso, né? Não, até pra familiar, assim. É muito, tipo, isso. Como que amigos, né? Você vai passar amigos, entendeu? Uma pessoa que é muito sua amiga. Como você vai falar pra ela, fulano, então, é X. Exatamente. Aí ela vai ficar te olhando assim, pô, mas você não vai me dar um desconto? Isso. E como é que você faz com a cobrança, né? Daquela paciente, né? Em relação a... Né? Porque a gente tem várias maneiras de cobrança. Alguns pacientes chegam e acertam, né?
via cartão, outros via boleto, outros via Pix. Então, tem vários jeitos. Mas o que nos assegura que aquele paciente vai pagar é o nosso contrato bem amarrado. Então, precisa ter um contrato. É demais. Não, gente, isso passa a fazer parte da rotina. Por isso que começar certo é tão importante. E você faz contrato pra tudo, Eu faço contrato pra tudo. Até mesmo quando o paciente muda o planejamento, a gente vai assinar que mudou. O distrato. Né? E ficou tão... No começo, aquilo que eu achava que era pesado, né? Pô, que chato, a gente tem que fazer o paciente assinar um contrato. Virou tão comum, tão... Eles já estão acostumados. Eles já estão acostumados. Porque qualquer coisa que você vai comprar, você assina, né? Ainda mais odontologia, que é saúde... Que o paciente precisa entender, não pode ficar nada de boca, né, Isa? Isso é uma coisa que você aprende. É verdade. Nada de boca, porque aquilo que você diz, a palavra... Aprendam. Né, para alguns... Eu espero que as pessoas aprendam, quem esteja assistindo. Infelizmente, não deveria ser assim, né, Isa? No amor, assim, que a gente tá passando no amor, não na dor, né? Se a gente falou, tá falado, né? No meu ponto de vista, a minha palavra vale muito. Mas não é, infelizmente, o que a gente vê aqui. Então, se cercar de que as pessoas não vão poder chegar para você e falar, você disse isso. Não, pera lá, tá aqui no contrato, foi tudo bem explicadinho, tá tudo certinho. Então, essa é uma parte muito importante que é administrativa, né? E financeira. Sim, financeira. Né? Para que tudo... Os nossos fornecedores têm que ter datas de pagamento. Tem que estar tudo muito redondinho. E como é que você consegue abraçar e o laboratório também, que são muitos pacientes que a gente recebe as próteses e moldagem que você envia. Como que... na verdade, como é que esse trabalho chega, como esse trabalho sai, né? Como é que você controla, né, pra você administrar. O caminho, administrar tudo isso, né? Mas quando são vários laboratórios. Exatamente. Gente, uma loucura. Porque isso acontece. Porque laboratório é isso, né? Cada um faz seu melhor em uma área, então a gente trabalha com vários. Isso. Então, imagina se eu ou você... Porque a gente vai lembrar, isso é legal a gente tá falando aqui, que quando teve a pandemia, uma das funcionárias minha ficou com muito medo, né? Sim. E assim, foi normal, né, gente? Muita gente ficou com muito medo, né, Isa? A gente viu isso aqui. E ela saiu. Foi bem a gente teve que encarar, eu e tu, não foi? Nós duas pra tudo. Foi louco. Foi isso, mas a gente conseguiu. Quer dizer, não do jeito que a gente gostaria, né? Mas, poxa, a gente fez o melhor que deu. Fez o melhor que deu. É que o nosso nível de exigência vai aumentando, né? A gente fala, pô, caramba, isso aqui tá falhando. Não, hoje eu fico pensando no caderninho que eu anotava. Exatamente. As próteses que iam, que voltava, arriscava, assim. Hoje em dia a gente tem um sistema. Então a gente tem tudo bem certinho. Então, isso é um aprendizado. Então, aprender isso é importante, né? Todos os protocolos. Então, o paciente chega aqui e faz uma cirurgia, ele tem que receber um acompanhamento pós-cirúrgico. Isso quem manda? A Fernanda, que faz parte do administrativo financeiro. Então, a gente tem já o consultório setorizado. Então, tem coisa que a Fernanda faz, que é dela, coisas que a Duda faz. E além de tudo isso, que a gente já falou do operacional, a gente já falou do administrativo, nós temos agora uma área comercial. Isso. Né? Então, o que é a parte comercial? A parte comercial, que isso é uma coisa muito pouco explorada ainda na odontologia, que é alguém dentro do seu consultório que cuide do relacionamento com o cliente. Da captação. Da captação, né? Aquela pessoa que chega alguém através do Instagram, no Facebook, ou de uma campanha, ou alguém que viu alguma coisa, quer conversar com você. Como é que você controla os retornos desse paciente, né? Estar conversando, que é realmente relacionamento. Isso é a parte comercial. Alguém no teu negócio que faça a venda. Eu não gosto de falar venda para odontologia, não é uma coisa que todo mundo fala. Eu não gosto. É uma coisa minha. Eu acho que a gente faz muito mais do que vendas. Talvez um acompanhamento. Não, eu tô falando assim no sentido de fechamento do tratamento. Entendi, a palavra venda não é uma palavra que me conecta pra odontologia, sabe? Então, e eu acho assim, fazer venda... gente, você pode fazer 1000 cursos de venda, mas odontologia é muito mais que isso. Não é simplesmente, você não tá vendendo só um sapato. Vender um sapato deu errado, você dá outro pro cliente. A odontologia ser humano, né? É muito mais profundo a situação. Então, eu não gosto desse termo venda. Então, eu falo uma pessoa que tá lá para te conectar com o cliente, uma pessoa que tá lá, que é responsável por trazer o cliente até você, para que você tenha a possibilidade de fazer novas avaliações. Eu acho que esse termo cabe melhor para odontologia, né? Para a maneira com que a gente entende. Então, por quê? Porque ainda é difícil e não é muito disseminado essa situação de você ter alguém que faça isso para você. Mas isso é muito importante. Muito importante você, por exemplo, quando termina um tratamento, enviar para aquele teu paciente um questionário. Por que isso, gente? Isso eu aprendi com
com as dificuldades, né? Dando errado, a gente aprende que dá certo. Que às vezes o paciente, ele tem vergonha de te falar, ou pra Fê, porque ele gerou um relacionamento entre a gente, né? Sim. E aí ele não quer chegar pra Isa, não quer chegar pra mim, ou pra alguém da equipe, e falar alguma coisa lá que ele não ficou muito feliz, né? Só que quando você envia um questionário, você tá dando abertura pra que ele fale. E nesse momento vem o feedback, que eu costumo dizer que é um feedback de alinhamento. Sabe o que é legal também? Até deixar a opção de colocar em anônimo, né? Que às vezes talvez eles consigam se sentir mais à vontade. Mais à vontade de poder falar o que eles pensam, porque pra mim isso não é negativo, é positivo. É a possibilidade que a gente tem de melhorar nossos... Né, o que não foi legal, a experiência que ele teve aqui, ele esperava isso, não teve. Ou algum dia foi mal atendido, ou às vezes há um mal, né? Há um mal atendido. Né, assim, que acontece. Acontece. E a gente precisa resolver aquilo. Então, você vê como dá trabalho. Uma coisa, é uma engrenagem, gente, né? Eu falo que é uma engrenagem. Em que momento você manda esse Terminou, link? Né? A Fê já sabe que tem que mandar. E como também eles fazem a nossa avaliação, né? Então a gente tem todo um sistema de um caminho que tem que fazer depois. Isso. E que tem dado certo. E a gente, através disso, tem mudado muitas coisas aqui dentro. Sim. Né? Olha, isso não foi legal, isso aqui não aconteceu. Sempre tem uma intercorrência. Sempre. Pode ter 10 anos de formada, 5, 10, 30, vai ter. Mas o mais importante é você aprender que seja, cada intercorrência você resolve. E ela passa a ser uma alavanca para que não ocorra mais, para que você cresça, para que você, né? Então, isso é muito importante. E aí, os 3 setores têm que se conversar. Sim. Né? E tem que estar muito engrenado. E isso faz com que a somatória desses 3 setores atinja um patamar de excelência dentro do teu trabalho. Sim. Eu acho que, assim, além dos 3 setores, né, com relação à parte do operacional, acho que conta muito, e conta muito também a nossa vontade, assim. Ah, sem dúvida, gente. De nós 4, por exemplo. Nós somos em 4. De acertar. Então, nós 4 com uma vontade grande de acertar e de crescer, em acreditar, assim, também na sua ideia, na sua... Entendeu? De resolver tudo que vem, a gente vai junto, entendeu? Vai todo mundo junto. Pra outra se não tiver uma equipe, isso é equipe, né? Aí nós estamos falando de equipe. Se não tiver uma equipe que esteja conectada em crescer juntas, entender a necessidade do outro, falar a mesma linguagem, não passa a não ser uma equipe. Isso. E se não é uma equipe, não dá para seguir adiante, não vai se enquadrar e em algum momento aquela engrenagem não vai funcionar. Isso. Gente, aprendizado também, que eu levei uma vida para aprender, mas quando alguém na tua equipe não tá dando o melhor de si ou não tá se enquadrando, é o momento dela ser convidada a se retirar e tá tudo certo. Possivelmente ela vai encontrar um lugar que ela se enquadre melhor e nós vamos encontrar alguém que se conecte melhor também com a gente, né? Recentemente até passamos por isso, uma mudança aqui de um profissional e são difíceis, né? Mudanças são difíceis. Sim. Mudar é sempre difícil. É complicado também, né? Você fazer essa intersecção, transição. Né? Tirar um profissional, de repente, que está lá fazendo alguma coisa e que você tem que passar para um outro. Aquele de falar para o paciente que está acontecendo é bem complicado. Mas você não pode fechar os olhos. Um bom gestor, uma boa pessoa que está por trás, porque consultório, gente, dentista tem vários. Muitos, eu diria muitos. Como todos os negócios. Mas o que faz um negócio diferente do outro é quem está por trás. Você pode assistir 10 milhões de cursos, aprender muita coisa, mas se você realmente não tiver com o intuito de fazer aquilo acontecer, não vai acontecer. É você que muda, né, o perfil e a cara do teu negócio. Agora, óbvio que também não dá para viver de ilusão, né? Sem você aprender, sem você entender onde você tem que melhorar, entrando e saindo do consultório, fazendo tudo, né? Porque não dá certo. Sim. E se eu tivesse que falar qual setor é mais importante, eu diria que o setor comercial é muito importante, porque é ele que vai gerenciar todo o resto. Porque se a gente não tiver um bom setor comercial que traga esse paciente pra gente, todos os outros setores vão morrer. É verdade, com certeza. Né? Mas eu diria assim, todos são importantes, né? Mas vamos falar do mais. Hoje a gente falou sobre gestão. Isso. Né? Eu espero que tem muita coisa pra gente se aprofundar. É um tema amplo, É um tema amplo, mas a ideia de a gente estar gravando isso é que vocês comecem a entender essa engrenagem, que é uma engrenagem formada por vários setores. Comecem a pensar assim. Quando vocês começarem a pensar que tem vários setores e que vocês não vão conseguir abraçar todos, talvez o negócio de vocês vai ter mais chance de alavancar e de crescer. Se no momento vocês não têm a verba suficiente para ter todos os setores, óbvio que vocês vão ter que se desdobrar.
mas sempre pensando que não se iludam com o dinheiro que entra, gente. O dinheiro que entra é da empresa, não é do dentista. E ele precisa ter um fluxo de caixa bom para crescer. E vocês terem todos esses setores que eu tô falando. Né? Cada um vai determinar o tempo que pode assumir isso. Mas eu não acredito que ninguém escape disso. Né? Isso mesmo. Então, é isso. Hoje era sobre isso, né? Foi, assim, um bate-papo muito gostoso. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem assistir mais conteúdo sobre isso, deixem aí nos comentários, perguntem, falem, deem sugestão, que isso já pode ser tema para próximos vídeos, né? Que eu possa estar sempre compartilhando meu conhecimento com vocês. Conhecimento esse que eu adquiri durante 30 anos, né? Não foi um ano, não foi alguém que me falou, mas foi vivenciando, estudando e procurando mudar. Então eu espero poder contribuir um pouco com vocês, com a minha experiência. É sempre um prazer estar com vocês. Quem não está inscrito no meu canal, se inscreve aí para continuar nos seguindo, vendo nossos conteúdos. Então, gente, um grande beijo, ó, e até a próxima. Tchau, tchau.